Existe uma janela de tempo que determina como seu cérebro vai funcionar durante todo o dia. São os primeiros 30 minutos depois que você abre os olhos. Nesse período, o seu córtex pré-frontal, a região responsável pelo foco, pela tomada de decisão e pela regulação emocional, está saindo de um estado de repouso profundo. O cortisol está subindo naturalmente para te despertar. E os neurônios estão criando as primeiras conexões do dia. O que você faz nessa janela, ou o que você deixa de fazer, vai definir sua clareza mental, sua produtividade, seu humor e sua resiliência até a hora de dormir. A neurociência identificou 7 hábitos específicos que ativam o cérebro de forma ótima nas primeiras horas do dia. Não são rituais místicos, não são rotinas de CEOs bilionários que acordam às 4 horas da manhã. São práticas com mecanismos neurobiológicos claros, que qualquer pessoa pode começar hoje, e o mais importante, nenhum deles leva mais de 5 minutos. Fique até o final, porque o 7º hábito é o que mais surpreende as pessoas. E provavelmente é o que você menos imagina que faz diferença. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias e você não vai querer perder o que vem a seguir. Hábito 1. Não toque no celular nos primeiros 30 minutos. Esse é o mais difícil e o mais importante. Quando você acorda e imediatamente abre o celular, acontece algo específico no cérebro. As notificações, as redes sociais e as mensagens ativam a amígdala, o centro de processamento emocional. Antes que o córtex pré-frontal esteja totalmente online, o resultado é que você entra no dia em modo reativo, respondendo aos estímulos externos, em vez de modo proativo, definindo sua própria agenda. Pesquisadores da Universidade da Califórnia mostraram que levar em média 23 minutos para reconquistar o foco profundo depois de uma interrupção digital. Nas primeiras horas do dia, esse tempo é ainda maior, porque o cérebro ainda está calibrando. Proteger os primeiros 30 minutos das telas é o investimento de maior retorno que você pode fazer para sua produtividade diária. Hábito 2. Hidratação imediata. Durante o sono, o corpo perde entre 500 ml e 1 litro de água através da respiração e da transpiração. Você acorda em estado de desidratação leve, e isso afeta diretamente a função cognitiva. Pesquisas mostram que uma desidratação de apenas 1 a 2% reduz a capacidade de concentração, a memória de trabalho e o tempo de reação de forma mensurável. Beber 2 copos de água imediatamente ao acordar reidrata o cérebro e os tecidos e ativa o metabolismo em até 30% por 1 hora. Antes do café, antes de qualquer outra coisa, água. E o próximo hábito é o que mais impacta a neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se adaptar e crescer. Hábito 3. Exposição à luz solar natural nos primeiros 30 a 60 minutos. A luz solar não é apenas agradável. É um sinal biológico que regula o relógio interno do cérebro, o ritmo circadiano. Quando a luz natural atinge a retina, ela envia um sinal direto para o núcleo supraquiasmático, o marca-passo do seu relógio biológico. Esse sinal dispara a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e do foco, e suprime a melatonina residual que ainda deixa você sonolento. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, pesquisou extensivamente esse mecanismo. 10 a 30 minutos de luz solar matinal, idealmente sem óculos de sol, regulam o cortisol, melhoram o humor
e estabelecem a base neurológica para um sono melhor na noite seguinte. Não precisa ir para a praia. Abra a janela. Saia na varanda. Tome café do lado de fora. Qualquer exposição à luz natural conta. Hábito 4. Movimento físico de pelo menos 5 minutos. Não a academia. Não a corrida de 5 quilômetros. 5 minutos de qualquer movimento que aumente a frequência cardíaca. O exercício físico é o estímulo mais poderoso para a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que os neurocientistas chamam de fertilizante para o cérebro. O BDNF estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece as conexões existentes e melhora a plasticidade neuronal. Uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine mostrou que 10 minutos de exercício aeróbico melhoram a memória, a atenção e a velocidade de processamento cognitivo por horas depois. 5 minutos de agachamento, polichinelo ou uma caminhada rápida. O cérebro não precisa de muito para responder. Mas o próximo hábito é o que mais impacta a retenção e o aprendizado, e pouquíssimas pessoas fazem. Hábito 5. Respiração intencional por 2 minutos. A respiração é o único sistema autônomo do corpo que você pode controlar conscientemente. E isso lhe dá um acesso direto ao sistema nervoso que nenhuma outra prática oferece. A técnica mais pesquisada é a respiração 4-7-8, que você já conhece se assistiu nosso vídeo sobre ansiedade. Inspire pelo nariz contando 4 tempos, segure contando 7, expire pela boca contando 8, 4 ciclos, menos de 2 minutos. O mecanismo é direto. A expiração lenta ativa o nervo vago, o principal nervo do sistema parasimpático. Isso reduz o cortisol, diminui a frequência cardíaca e transfere o sistema nervoso do modo simpático de alerta para o modo parasimpático de foco calmo. O estado parasimpático é o estado ótimo para aprendizado, tomada de decisão e criatividade. 2 minutos de respiração intencional colocam você nesse estado antes que qualquer estímulo externo tente te tirar dele. Hábito 6. Intenção escrita para o dia. Não é uma lista de tarefas. É uma frase que define como você quer ser hoje. A pesquisadora Gabrielle Oettingen mostrou que pessoas que escrevem intenções específicas têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de agir em conformidade com elas ao longo do dia. O ato de escrever ativa o córtex pré-frontal e cria uma espécie de filtro cognitivo. O cérebro começa a notar oportunidades e informações que se alinham com a intenção declarada. Em vez de escrever, "Vou ser produtivo hoje", escreva algo como: "Hoje vou manter o foco nas 3 tarefas mais importantes antes de verificar mensagens." Quanto mais específica a intenção, maior o impacto neurológico. 30 segundos de escrita. Uma frase. Um filtro que muda o que você nota e o que você faz durante todo o dia. Chegamos ao 7º hábito. O que mais surpreende as pessoas. E provavelmente o que você menos esperava. Hábito 7. Recordar e escrever o que você sonhou. Não porque os sonhos tenham significado profético ou simbólico, mas pelo que o processo de recordá-los faz com o seu cérebro. Durante o sono REM, quando os sonhos mais vívidos ocorrem, o cérebro está consolidando memórias, processando emoções e criando conexões entre informações que durante o dia pareciam não relacionadas. É nesse estado que surgem as soluções criativas para problemas que você estava travado. Quando você acorda e imediatamente tenta recordar e registrar o sonho, você está exercitando a memória de trabalho, estimulando o córtex pré-frontal
e ativando as regiões associativas do cérebro que são responsáveis pelo pensamento criativo. Pesquisadores da Universidade de Harvard mostraram que pessoas que mantêm um diário de sonhos apresentam melhor memória episódica, maior criatividade e maior capacidade de fazer conexões não óbvias entre ideias. Exatamente as capacidades que definem pessoas de alto desempenho em qualquer área. Não precisa ser um sonho elaborado. Não precisa fazer sentido. Qualquer fragmento que você consiga recordar, uma imagem, uma emoção, uma cena, serve. O exercício não é interpretar o sonho, é o ato de recordar e registrar. 30 segundos ao acordar. Um caderninho ao lado da cama. E um dos exercícios mais poderosos para o seu cérebro que existem. 7 hábitos podem parecer muito. Mas quando você soma o tempo de cada um, o total é menos de 15 minutos. Sem celular nos primeiros 30 minutos, não tem custo de tempo, só de escolha. 2 copos de água, 30 segundos. Exposição à luz solar. Pode ser feito enquanto bebe o café. 5 minutos de movimento, 5 minutos. 2 minutos de respiração, 2 minutos. Intenção escrita, 30 segundos. Diário de sonhos, 30 segundos. Total de tempo ativo, menos de 10 minutos. O desafio não é o tempo, é a sequência. O cérebro aprende hábitos por associação, quando uma ação leva automaticamente à próxima. Por isso a sequência importa. Aqui está a sequência ideal, baseada na neurobiologia de cada hábito. Acorde. Antes de qualquer coisa, escreva o sonho. 30 segundos. Depois beba os 2 copos de água. Vá para a luz solar. E durante esse tempo faça um movimento de 5 minutos. Volte para dentro e faça a respiração de 2 minutos. Por último, escreva sua intenção para o dia. E só então, se quiser, abra o celular. Toda essa sequência cabe em 15 minutos e vai mudar a forma como seu cérebro funciona pelo resto do dia. Amanhã não é apenas o começo do dia. É o momento em que você decide que tipo de cérebro vai ter disponível para enfrentar o que vier. Cada um dos 7 hábitos que vimos tem um mecanismo neurobiológico específico. Não são sugestões de autoajuda. São práticas com efeitos documentados e mensuráveis na função cerebral. E aqui está o que a neurociência confirma. Você não precisa fazer todos os 7 de uma vez. Comece com um, o mais fácil para você, e quando esse virar automático, adicione o próximo. Hábitos não se constroem por força de vontade. Constroem-se por repetição em contextos consistentes. Faça o mesmo hábito, no mesmo momento, na mesma sequência, todos os dias. E em 3 a 4 semanas, o cérebro terá criado o circuito neural que torna aquela ação automática. A versão de você que acorda e ativa o cérebro de forma intencional é diferente da versão que acorda e entrega o controle para as notificações e os estímulos externos. E essa diferença se acumula ao longo dos meses e dos anos em resultados que você hoje mal consegue imaginar. Me conta nos comentários, qual dos 7 hábitos você já faz? E qual vai começar amanhã? Novo vídeo amanhã às 10 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque continuamos essa jornada de reprogramação mental de dentro para fora.